Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Você chega lá? Isso é uma pergunta pra você. Já comecei hoje com uma pergunta. Com música, legal. Música pra botar pra cima. Bom demais. Bom, então, se a canoa não virar, chega aqui, que tá começando mais um Vralcast, hoje com a velejadora e escritora Tamara Klink. Bem-vindo ao Vral, Tamara. Me surpreendeu só você ser velejadora e escritora, né, com 16 anos. Bem-vinda aí, Tamara. Obrigada, Cauê. Obrigada, Mike. Esse Mike sou eu, só porque você falou Mike, eu lembro pra ele. É que ela só tá olhando pra mim. Mas, bom, bem-vinda. É muito bom poder entrevistar alguém que, tão jovem quanto eu, também já fez tanta coisa, né? Eu tenho um pouco mais que 16. Infelizmente, já passei dessa... Ou felizmente, já passei da adolescência. Você tem mais de 16 anos? Tenho. Eu já tenho quase 28 já. Eu sei que... Mas eu gosto, assim, quando as pessoas acham que eu sou mais nova, porque tudo que eu faço fica mais impressionante. Então, eu agradeço. Assim, vou até entrar... Eu posso começar perguntando já? Pé na porta. Porque assim, cara, você diz, diz aqui que você cruzou o Oceano Atlântico sozinha em um veleiro. Pô, e você quer que a gente acredite nisso? Não dá. Tipo, desculpa, só pra... Não tem como. Acho que os portugueses chegaram assim também, né? De veleiro. Muito tempo atrás, já existiam barcos. Mesmo no Brasil, a gente já tinha vários tipos de veleiro. As pessoas fazem isso. Mas é um oceano. Mas quando a gente tá dentro do barco, não é tão impressionante assim. A gente não tem a noção que é um oceano. A gente vive um dia depois do outro e tem a impressão de estar num lugar que é uma casa confortável, segura. Às vezes tem onda, às vezes tem vento forte. Mas a gente só consegue enxergar aquilo que tá dentro do barco. Não, tudo bem, mas você não ficava muito impactado, assim, porque eu tenho muita ânsia de vômito, assim, quando eu fui uma vez pra Ilha Grande, na barca, eu vomitei umas 4 vezes. Uhum. Aí eu fiquei imaginando, você que atravessou o oceano, não vomitou, não teve um enjoo, não levou um vonal, uma parada dessas? Sim, eu passo muito mal no barco. Ué. Mas é por isso que eu navego sozinha, porque assim eu não sofro tanto com enjoo. Não vomita em ninguém, né? Exato. E se vomito nas coisas, aí eu mesma limpo, não é desagradável. Acho que muita gente que fica enjoada. Você pode também nem limpar, se você quiser, né? Deixar pra limpar depois, por exemplo. Ah, mas aí queima o convés, depois fica a mancha. Com Então sol. você também bebe? Não bebo álcool, não. Só água. E água com gás. Você vai mesmo, sozinha? Sim, é claro que para o barco estar pronto, tem muita gente que me ajuda. Tem uma equipe de pessoas, tem amigos que vêm me ajudar, tem técnicos, tem mecânicos, tem pessoas que são especialistas de vela, tem pessoas que são especialistas de meteorologia. Mas tem uma hora que tu vai e aí é você. Eu tô fisicamente sozinha no barco, mas a navegação só é possível porque tem uma grande equipe de pessoas que tornou a viagem possível. E você fala com alguém? Eu tenho um aparelho que me permite enviar mensagens. É celular? Não é um celular, é um aparelho por satélite bem pequenininho. É um fax. Se chama Inhit. Henrique? Inhit. Henrique. E eu falo com o Henrique, que é um amigo meu. É mesmo? Por essas mensagens por satélite. Desculpa. Aí entra numa fila de mensagens. Talvez o Henrique não exista, tá? Só pra... Existe, tá no livro, tá no livro. O Chapeuzinho Vermelho tá no livro. É verdade, tem razão. Mas é porque talvez o Henrique, assim, eu fiquei pensando, não pode ser uma coisa de IA? Eu encontrei o Henrique pessoalmente. Vocês podem, talvez, não acreditar, né? Às vezes... Foi com você, Stephanie, você não encontrou, né? Pra que tá nessa, cara? Pelo amor de Deus, gente, entrevistando uma outra pessoa, conhecendo outra gente. Mas ela falou a mesma coisa que você, que ela conversa com uma pessoa que é o tal de Henrique. Tá bom, mas citar o nome dessa pessoa, da Stephanie, não faz bem. Mudando de assunto, às vezes a ficção e a realidade se misturam mesmo. É claro que tem razão, às vezes até eu quando escrevo o livro tenho a impressão de estar criando uma fantasia, porque colocar palavras em coisas que chegam sem palavras parece uma tradução mal feita do que é a experiência de estar no mar. Legal isso que ela falou. Legal, mas eu não entendi. Por que colocar palavra em coisa que chega sem palavra? O que é isso? Ela quis dizer que quando ela viu uma parada, por exemplo, ela viu uma montanha. Mas é uma montanha. Não, então, mas ela não sabe que é uma montanha. Então alguém deu nome. Montanha? Como é que ela não sabe que é uma montanha? Não, porque tudo que existe deram um nome, né? Uhum. Então, mas já tem. É só ela escolher o nome que já deu. Ela não vai dar um outro nome. Ela não vai chamar a montanha de Guegué. Mas e se ela quiser chamar a montanha de Guegué? Mas como é que a gente vai entender que aquilo é uma montanha, ô doente? A gente tem um vocabulário. E onde tem uma montanha no mar? Não tem montanha no mar. Ah, não tem montanha no mar. Tu nunca foi no mar. Tem montanha no mar?
Pode ter uma ilha com um monte de montanhas. Uma sim. ilha que tem uma montanha. Tá, pra mim ilha e Tem montanha é a mesma montanhas também, coisa. submarinas. Mas aí você não vê. Tá, depende do que a gente chama de montanha. Se eu falo a palavra Peraí, montanha... galera, é uma montanha. Como é que depende do que a gente chama de montanha? É Ué, uma montanha. o É um próprio- morro, um uma iceberg montanha. é uma montanha. Na minha visão. Tá bom. Na minha visão, tipo... Não, a visão dele, na sua visão, um Bom. iceberg é uma montanha? Quando a gente tá navegando, a gente vê uma montanha branca. A gente não vê o que tá embaixo d'água. Questão de negocinho. Mas o nosso vocabulário é muito rico para coisas que são visuais e muito pobre, por exemplo, para cheiros ou para gostos. A gente tem muita dificuldade de colocar nomes nessas coisas. E às vezes faltam esses nomes. Cheiro ruim, cheiro bom. Por exemplo, são poucas palavras que não são suficientes para descrever as Mas sutilezas pras outras que um você gosto tem o mais pode ou ter, menos, um cheiro Tamara. pode ter. Cheiro ruim, cheiro bom e cheiro mais ou menos. Entendi. Você quer um entre mais ou menos e bom? Pode ser um cheiro... Mais pra mais. Por exemplo, tem uma parada que falaram muito do Mike, que é medíocre. Uhum. Nunca falaram isso. Desculpa, o último episódio tá cheio de Mike medíocre. Tá cheio. E eu acho que é uma parada que é um medíocre fica nesse lugar, entre o bom e o ruim. Uhum. Então você pode dizer que as suas viagens são medíocres. No sentido... Não. Ai, tô nervoso na sua frente, desculpa. Uma situação. Vamos entrar numa outra situação só? Porque assim, você foi navegando da França até o Brasil. Em algum momento. Sim, sim. Mas faz sentido passar esse todo perrengue pra vir pro Brasil? Porque assim, se Faz. você fosse daqui pra França, melhor. Não. Nada Mas se França- compara a se aproximar de casa. Eu só consegui fazer essa viagem porque eu estava a cada dia mais perto do Brasil. Porque nada é mais difícil do que estar sempre se afastando do nosso porto seguro, sempre se afastando das pessoas que a gente gosta. E você não pensa em avião? É uma boa pergunta, né? Não, porque se você tá com pressa pra chegar em casa, que um dia depois, você não pensa em avião? Boa pergunta. Boa pergunta. Finalmente. Por que você vai de barco pros lugares? Não, às vezes eu uso avião, infelizmente. Mas eu gosto mesmo é de barco, porque no barco a gente já aproveita o caminho todo. A gente não tá fazendo a viagem só pro destino final. Quando a gente chega no destino final, tem uma grande alegria de ter completado a viagem, de encontrar as pessoas que a gente gosta, mas também uma grande tristeza de que aquele projeto chegou ao fim, de que aquela rotina que a gente se acostumou a ter acabou, de que aquela pessoa que a gente se tornou enquanto a gente estava sozinho com o barco, ela não pode mais existir porque a sociedade vai olhar com muito estranhamento uma pessoa que dorme de 20 em 20 minutos, uma pessoa que come com as mãos, ou que come numa panela, ou que come numa caneca, que uma pessoa que não toma banho. Talvez não esteja te fazendo bem essa parada do barco. Você dorme de 20 em 20 minutos aí. E aí? E aí você acorda, aí você dá uma olhada, eu dou uma olhada se o barco tá Você seguro. dorme de 20 em 20 minutos também. Tá, mas eu não tô em alto mar, sob o risco de uma onda e me devorar. Não, no barco tudo bem, porque é o jeito que a gente tem para conseguir manter o barco seguro e seguindo uma direção e ter certeza que não tem nenhum navio em volta, que vai ter uma colisão ou nenhuma pedra da qual a gente vai ter que desviar. Então é a maneira que a gente tem de estar o máximo de tempo possível prestando atenção na direção que o barco está tomando. Mas é muito perigoso, você não pode fazer isso em terra, porque os perigos disso é ter alucinação auditiva, alucinação visual, ter perda de memória, os músculos não se recuperam quando você está cansado e faz muito esforço. Em alto mar isso tudo não acontece. Em alto mar eu tenho um monte de problemas de privação de sono. E eu tenho que me preparar e antecipar que eu vou ter esses problemas. Então eu tenho que antecipar que se eu começo a ouvir a voz da minha mãe, eu começo a ouvir a voz de uma outra pessoa. Que isso? Pra que você tá fazendo isso, cara? Porque o processo é muito enriquecedor. Você aprende muito pra se preparar pra Mas se você fazer estiver uma ouvindo viagem. a voz da sua mãe? Aconteceu, Mas já. Sua mãe é viva. Sim. Graças a Deus. Aconteceu. Deu um certo medo. Me deu um medo de ser uma parada de espírito. É que eu tenho muito nervoso com essa coisa. Ah, tá. Não, e por exemplo, eu não conhecia a voz do meu pai, então qualquer voz pode ser a voz do meu pai. Ah. É mesmo. Outro dia a gente tava vendo futebol, o Luiz Roberto gritou gol! E pai! Ele já chegou assim. E eu falei, brother, é o Luiz Roberto. Nossa, é interessante. E quando você viaja sozinha por muito tempo, com quem que você briga, né? Porque uma das grandes paradas de viajar é discutir com uma pessoa, é jogar um canudo em alguém. E com quem que você briga? Comigo mesma, Você tem múltipla personalidade? Você tem uma coisa assim? Talvez. Isso é uma coisa que vem surgindo esse tema, né? E quando às vezes eu faço vídeo, eu tenho vozes diferentes. Caralho, Tamara. Às vezes as pessoas falam que eu sou muito doce, gentil. Às vezes... Por que você não pensa em partir com uma bike?
Fazer as paradas de bike. Mas- No mar, vai andar É. de bike, brother. E tem pedalinho. O pedalinho é uma bike do mar. Tá, mas vai demorar pelo menos uns 8 dias pra ela chegar na França. O pai dela ia de remo mesmo. De repente você podia tentar fazer um projeto assim de pedalinho. Eu nunca vi. Acho que pedalinho, pode ser você bom acha? até pra conseguir patrocínio, que é inovador, né? Tudo bem, a pedalinho demora muito. Do Brasil pra França, pedalinho é o quê? Quantos dias? Deve 6. demorar menos que a remo, eu acho. Quanto que é remo? 10 dias. Meu pai da África pro Brasil levou 100 dias. 100 dias? Ah, Mas não, de muita repente perda você de pode tempo. falar com ele pra ver se com o pedalinho você não consegue otimizar alguma coisa. Mas ele também voltou maromba, né? Voltou. Porque, pô, É, mas é meio E desperdício magrelo. também, né? É. Porque se você pega uma canoagem olímpica, por exemplo, é papo de 1 minuto, 2. O cara leva 100 dias, meu irmão. A Olimpíada acabou. E o cara ainda tá no meio do caminho, nem saiu. Você tem mais... Isso é uma pergunta até, assim, um pouco poética. Você tem mais medo do mar ou da rua? Da rua. Caralho, que poesia tem nessa porra dessa pergunta. Quando eu cheguei com o meu barco, parei numa marina, e aí eu perguntei pro moço que tava lá na marina onde é que Quanto é o coco? Não, perguntei onde é que eu podia comprar água. Perguntou pra Marina. Pro É tua cara. amiga. O cara que tava lá, o moço. Na onde? Na marina, a marina Ele é um tava porto. transando com a Marina? No porto. Ah, tá. No porto. E ele falou, fica ali, a 200 metros, tem uma lojinha. Aí ele falou, não vai andando não, pede um táxi. Eu falei, mas por que um táxi pra andar 200 metros? Não, porque aqui é muito perigoso. E eu fiquei pensando, nossa, atravessei o Atlântico sozinha, mas não posso atravessar essa rua. Essa parada do veleiro, não tem um motorzinho pra você dar um gás, se precisar? Tem um motor que eu uso Então é mais fácil, pô. mais fácil, é. É uma lancha, brother, que os caras metem uma vela pra bro, tirar uma onda. Exatamente. Aqui, a gente... Não tem nada a ver com os heróis do passado. É, com nada a Pedro ver. Álvares Cabral. Por isso, né? Maraí, desculpa, você quer que corte esse pedaço? Não, pode deixar. Que tem o motor? Que aí Tem o motor. dá uma detonada Só que no quando a livro. gente vai atravessar o Atlântico, Ah. a gente não tem autonomia suficiente para fazer todo o trajeto no motor. A gente tem um motor dentro, porque quando a gente chegar num porto, numa marina, um porto, Tá. pra não entrar no gatilho da marina, Não, relaxa. a O gente tem gatilho que dele chama fazer as Stephanie. manobras Se você da falasse- vaga. Peraí, uma piada que eu tô fazendo com ela. Tá, ela mas também é muito não escroto pode dizer ficar falando piada esse nenhuma. nome, cara. Que faz mal pra mim, faz mal pra minha autoestima. Fica parecendo que eu nunca mais vou conquistar Tá bom, nenhuma pessoa, desculpa. nenhuma mulher. Não tá tranquilo, acho que todo mundo já passou por isso, em algum momento. O lance é que todo mundo já passou por isso, ele não consegue passar. Tudo Ele bem. tá preso. E aí você tá em alto mar, aí eu te pergunto, falando dessa coisa de pegar. Não, peraí. Tá, pergunta. É porque ela não falou o negócio, como é que ela chega nos lugares. Sabe o que tá acontecendo? Ela tá enrolando e ela não tá explicando. Então eu explico como é que Também chega. não ia explicar, vocês interrompem um pouco, mas a gente chega lá. A gente interrompe? Você acha de verdade que a gente interrompe? Então a Mas gente, é o a gente vai estilo. deixar você falar, a gente vai Não, deixar é você falar. o estilo de vocês. É uma conversa mais natural, Tá né? natural. Não é que te interrompe, é que às vezes a gente tá vendo que você tá indo pra um caminho fantasioso, a gente tem que intervir, porque a informação. A gente é muito da verdade com o nosso público. Tá, tão certos. Qual foi a viagem mais longa que você fez? A viagem mais longa que eu fiz foi passar o inverno na Groenlândia. Eu fiquei 1 ano e meio na Groenlândia. Hã? Uhum. E a faculdade? Já tinha terminado. Por isso que eu fui. Né? E ficou sozinha 1 ano e meio? Não fiquei sozinha 1 ano e meio, porque eu fiz algumas paradas, então eu encontrava pessoas nessas paradas. E aí depois eu fui para um fiord, onde eu deixei o meu barco ancorado e fiquei lá morando. Fiord. Como se fosse uma baía. Um iglu. Não, como se fosse uma praia. Deixei o barco ancorado perto de uma praia E ficou morando na praia. Mas era frio? e fiquei morando no barco e o mar congelou. Era muito frio, fazia às vezes menos 20, menos 30, menos 40 Por graus que você se Celsius. mete numa roubada dessa? Pra mim não foi uma roubada, foi uma maravilha. Eu, inclusive, recomendo pras pessoas. Mas se você pega uma gripe, uma cárie, uma doença assim, não é melhor ter um médico com você, Tamara? Eu achei que eu tava com cárie nessa viagem da Groenlândia. Porque eu comecei a sentir dor no dente, e aí eu olhei tirei foto com o celular no dente, e aí eu vi que tinha uns pontinhos, aí eu comecei a ficar bem preocupada. Aí eu fui ver no livrinho de medicina que tinha no barco, e aí dizia, se você tá vendo buraquinhos pretos no dente, pode ser cárie. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o utensílio de dentista e cutucar para tirar restos de alimento e colocar enxaguante bucal e evitar tomar água que não tenha nutrientes. E eu tava tomando água de neve, que não tem nutriente nenhum. Meu enxaguante bucal era só uma pequena garrafinha que não ia dar para 8 meses. A Patrick Kids?
Não vamos citar empresa aqui, né? Pra não ter problema de Não, a gente às patrocínio. vezes cita, porque a gente depois manda um boleto pra elas pagarem. Ah, entendeu? então Mas pode citar, fica A à Matrix. vontade. qual era que você usava? Ai, eu não lembro mais. Ah, Tamara. Acho que era, tipo, Plax. Plax. Ou Listerine, não lembro Listerine. mais. Listerine, alô? Atenção, Listerine. O boleto bom. vai chegar aí pro pessoal de marketing. E eu não tinha esse utensílio de dentista, então eu comecei a procurar o que tinha de pecinhas de metal fino, achei um anzol. E aí eu fiquei Com um anzol no dente? só tirando. Peraí. os Não é restos mais de fácil comida. escovar o dente Não dia dá. assim, dia assim? Não, mas tinha que tirar o restinho de carne lá do buraco do dente. Aí eu fiquei um pouco tensa com o momento de arrancar, eu não queria. Aí eu entendi, lá na Groenlândia muita gente não tem dentes, principalmente os pescadores e caçadores, assim. Mas também fica chupando gelo o dia inteiro. De repente não precisa de dente. É diferente, é uma outra cultura dentária. Avião. Você, por exemplo, sabe que tem filme. No mar não tem filme. Eu vi toda a filmografia do Hassum num avião. Uhum. Por que você não opta por um transporte que tenha filmes também, pra você alimentar a sua cultura? Pode ser uma boa ideia. Às vezes eu uso avião, não sou a maior fã, não gosto, prefiro evitar. Mas às vezes eu uso. Prefere evitar avião e vai de barco, veleirinho, Mas, que congela no meio do oceano. De barco, Eu entendo. eu posso ver o mar, eu posso olhar as estrelas. Mas no avião você pode ver o Quando mar eu também. pego avião, eu E você fico- pode ver as estrelas no Sim, avião. mas admito que eu fico impressionada agora, hoje em dia, quando eu pego um avião, que eu posso olhar pela janela e fico maravilhada com as coisas que dá pra ver pela janela. A gente fica acima das nuvens, a gente tá no céu, a gente pode ver a lua, parece que a gente pode encostar na lua, a gente vê as ilhas lá embaixo e tá todo mundo olhando pras telas. É muito... Ah, tá, é uma crítica a mim por ver o Hassum? Sim. Tá, mas é porque você já viu o filme do Natal? Não vi ainda. Só vou deixar essa fala. Acho que a gente deixa passar muita da graça de estar vivo. Tudo bem, mas e assim, poder você tá ver. no barco, você tá olhando pra cima. Não é o mesmo filme todo, é o céu, cara. É o mesmo filme todo dia. É sempre diferente, é incansável. É diferente de quê? O céu tem cores diferentes, o próprio mar tem cores diferentes dependendo de onde a gente tá. Mas Ele o céu tem cor texturas diferente, diferentes. o céu é azul. Não, perto da terra, muitas vezes, por exemplo, lá em Angra, Angra. Paraty, É diferente. o mar ele é mais verde. Verde. Quando a gente Não, mas se você tá falando afasta um de pouco céu. da costa, ele começa a ficar azul. De repente, no meio do Atlântico, começa a ficar roxo. Roxo? Lá mais em cima do Ártico, quando tá escuro. Não, Quando isso tem aí já não é tempestade, porque ele você tá fica viajando preto. sozinha, muito doida, não? E tem a alucinação que você falou. Tem dias onde o céu tá rosa, dias onde o céu tá azul, dias onde o céu tá laranja, amarelo. Que são, As cores mudam. são cores lindas. Tipo, o próprio arco-íris é um fenômeno lindo. É verdade, eu também acho. O que tem pra fazer na Groenlândia? Tem festival de música? Como é que é a Groenlândia? Não, a Groenlândia é um lugar onde moram pessoas já há milhares de anos. Pessoas que vivem da caça e da pesca, os groenlandeses, que falam uma Esquimó? língua... Não se fala esquimó, é um termo bem pejorativo. A gente pode chamar de inuit ou pode chamar de groenlandês. Esquimó é pejorativo? Esquimó é legal, pô. Não, eles não gostam de ser chamados assim. Mas Eles o não be... sabem. É mais respeitoso. Mas eles não sabem que então, isso Mas de então ao invés groenlandês. de falar beijinho de esquimó, é beijinho de inuit? Acho melhor falar assim, Beijinho de Inuit? É mais respeitoso com eles, porque eles foram estereotipados e eles não gostam disso. E eles que tá moram em certo. iglu mesmo, as paradas? Não, e ninguém nunca morou em iglu. As pessoas não moravam em iglu. Iglu era um meio Não, de tem transporte vários para desenhos viagem. animados que tem gente que tem iglu, tem iglu. Tá, em desenho animado. Mas se não, as pessoas da Groenlândia, Pica-pau, ou do Ártico tem iglu. canadense, ou do Alasca, né? Do Ártico dos Estados Unidos, eles só faziam iglu se eles iam fazer uma longa viagem e não tinham tenda ou não tinham o trenó para cobrir. E esse era o meio de transporte de viagem. Era um meio de transporte improvisado. Tipo uma cabana. Mas eles não moravam nisso ao longo do ano. Mas você tinha uma arma lá que você usava se você tivesse encontrado com um urso. Tem isso no teu livro, né? Sim. Não tem no meu livro ainda, mas E vai ter. matar urso lá na Groenlândia deve ser meio igual futebol. Os caras devem fazer isso todo dia. Não. Urso é comida na Groenlândia. Mas a gente também é comida de urso na Groenlândia, não é não? Também. E dá pra trazer urso no barco? Não tinha por que trazer urso no barco. Por que você franziu a testa pra me responder? Quê? Porque você falou mais irritada comigo do que com ele, mas ele que... Não, tem pessoas na Groenlândia que se alimentam ao longo do ano com carne de urso. Tem pessoas que vestem roupa de urso. E isso não é algo novo, isso é o que existe há muito tempo. E se você matar uma pessoa que tá vestida de roupa de urso, você achando que é um urso? Eu não vou matar ninguém
Eu nem ia matar o urso polar, se eu visse um urso polar. E isso, o protocolo não é matar um urso polar se você ver um urso. Você tem uma O arma, protocolo Tamara. mas o protocolo é observar o urso, ver como ele reage. Observar o urso, ele está arrancando o meu braço. Aí você E anota se ele no se caderno. aproxima, a primeira Com a coisa outra mão. é tentar assustá-lo o máximo possível. E O você- máximo? Como é que você vai assustar um urso? Você pode gritar, você pode ficar de pé e estender os braços, você pode atirar com a sua arma pra cima. Mas a ideia não é. Até porque se você mata um urso polar, você vai ficar convivendo com o resto de um urso durante um tempão. E não é fácil também. Mas só agora uma parada que eu pensei. Mas lá também é um grande freezer, Eu né? não Se ia o urso fazer cair, você vai poder comer ele daqui você vai ficar um ano podendo É comer. um sorvetinho de urso. É. Não, mas você não vai conseguir esperar Não, um sabe como é ano. que eles fazem picolé lá? Porque Eles fazem Não foi boa essa? Você joga um suco de laranja e você já pega. Já virou um você picolé não de vai manga. conseguir esperar um ano pra comer urso, porque vão Por que vir um que você monte não de riu outros dessa bichos. piada nossa? Você não achou boa? A piada do picolé foi legal, pô. Eu vou fazer uma que vai fazer ela rir. Tem o beijo de esquimó, né? Esse conceito. Mas na Groenlândia, um beijo de língua é um beijo de esquimó. No sentido de que qualquer beijo seria... Vamos combinar que a gente não fala mais esquimó? Não, sim. Vamos Não, combinar, todo mundo tá Tamara. ouvindo que a gente não fala mais. Não chama mais ninguém de esquimó, que já passou. Já passou essa época, mas você entendeu a piada. Só porque eu acho... Entendi, É muito importante pra minha aprovação. Você navegou muito e eu consigo ver um paralelo bem maneiro entre nós dois. Porque eu também sou jovem, eu também navego em um lugar muito perigoso, que é a internet. E toda hora as pessoas tentam, fazendo um paralelo, me afogar. Mas eu não consigo ficar longe. E aí eu queria saber, como é que você fazia sem internet? Era difícil? É ruim não ter esse lugar de comunicação, saber as notícias do mundo? Como é que era pra você? Pra mim era muito agradável, era muito bom estar sem. Eu gostava. Mas aí, por exemplo... E se alguém te mandou uma mensagem? Eu não ia ver, eu só ia ver dali há vários meses. Aí você ia mandar um oi sumido? Não dava tempo. Na verdade, eu que tinha sumido, né? Então. Aí quando você voltasse... Oi, sumir. Mas você sente que navegando, por exemplo, você deu uma fechada num navio. Aí o cara, porra, tinha que ser mulher, um cara desses babacas. Já rolou esse machismo com você no mar ou não? Já rolou às vezes em Porto. Falaram que eu não devia estar navegando. Porque na hora que eu fui parar o barco, veio uma onda e empurrou meu barco. E eu encostei no barco do vizinho, que é uma coisa que a gente tem que evitar em navegação. Naquela hora eu tava cansada, fazia 10 dias que eu não tinha parado, eu não conseguia evitar esse momento. Ele falou, aprende a navegar antes de ter o próprio barco. Porque às vezes nem é você, às vezes é o vento, né? Você não pode ficar levando a culpa também. No caso do mar. Tem que evitar. No caso, eu não pude evitar, mas Mas é muito, faz parte. é muito escroto o cara virar e falar que é por ser mulher. Não tem... Pra mim, isso é medo deles, porque eles sabem que Tamara Klink é muito melhor que eles. Não tem a ver com o Tamara ou não, mas talvez... Viu? Não tem nada a ver com o Tamarão, não. Talvez tenha uma espécie de medo que uma pessoa mais nova, que não tem cara de ser forte, nem tem cara de ser brava, e nem tem nenhum sinal de virilidade, ou não é o estereótipo do explorador ou da pessoa valente, faça algo que mesmo as pessoas que se consideram fortes, que se consideram valentes, que se consideram fodonas, têm medo de fazer. Talvez isso enfraqueça a Isso é uma identidade. crítica a nós? Que a gente não tem medo de navegar? Não é uma crítica a vocês, não. A gente tá de boa. Tá de boa. Até agora. É o podcast da inclusão. Assim, depois que você fez várias dessas viagens perigosas aí, você sempre escreve um livro. Esse aqui foi um livro que tu escreveu depois de uma viagem perigosa dessa. Por que você escreve o livro? Que não tem nada pra fazer? Que é a oportunidade que eu tenho de agradecer à sociedade pela chance de ter vivido isso, é a oportunidade que eu tenho de dar para outras pessoas a chance de repente, desejar fazer algo parecido ou desejar fazer algo mais impressionante, fazer algo mais difícil. E se Ou você de for, aprender com as coisas que eu vivi. se você for daqui até a Araruama, você escreve um poema, então, que é mais curto. É uma boa ideia. Você escreve poemas? Cara, eu tenho começado a tentar. Uhum. Mas é uma parada, tipo, ainda tô muito no começo de umas coisas, tipo... Fala um poema. O meu último foi o Nascer. Uhum. Da barriga da minha mãe, vim ao mundo. Não sou Raimundo, sou o Cauê.
Legal, gostei. E, enfim, eu vou com certeza mudar também, fazer outros estrofes, mas já é um começo, né? De falar do nascimento. Eu acho que tem muito a ver com a coisa do pôr do sol, do nascer do sol. Esse foi você escrevendo pra Araruama? Não, esse eu vou ter de Cabo Frio. Ah, Cabo Frio. Legal. Você também escreve? Não. Tá. Gostei. É. Assim, seus livros são inspiradores? Eles são inspiradores, seus livros? Você acha que eles inspiram as pessoas? Eu já recebi esses comentários várias vezes. Mas de incentivar, por exemplo, a pegar um barco e sair navegando? Só pra eu saber se eu vou ler ou não, porque eu fico com um pouco de medo de... Tem gente que, depois de ler, se inscreveu em clube de vela pra aprender a velejar. Tem outras pessoas que se sentiram inspiradas pra fazer outras coisas. Então, se um padre ler teu livro, encher um veleiro de balão e desaparecer, ele pode te processar? Acho que ele pode processar, mas eu acho que ele não vai ganhar. Não, eu tô falando do padre do balão, a história. Mas no caso ele não pôs num barco, né? Ele ia só no balão mesmo. Eu lembro que foi muito incrível essa história, né? O barco é um balão. No Só que mar? não voa, Um balão no mar. Porque é com vento também. É. Como é que com você vento. Como é que você faz? Interessante assim. Aliás, nós temos uma vela no barco que se chama balão. É o Spinnaker, vela balão. Apesar de, em vários momentos aqui do MesaCast, eu senti que você estava um pouco irônica, nosso MesaCast tem muita informação, tá? Então você vê que tem coisas interessantes. É verdade. Aliás, eu posso até dizer que eu atravessei o Atlântico, metade desse caminho foi de balão. Usando essa vela balão. Um homem desses assim, faz um livro de corri 10 quilômetros, ele já faz um livro sobre superação. Você, porra, velejando pra caceta, com certeza tem várias dicas de superação. Eu sou empreendedor, sou jovem, sou uma pessoa disposta a mudar o país. Dá uma dica de superação pra gente. Por favor. Pode dar um contexto um pouco maior? Eu gosto de empreender, tô querendo abrir uma marca de roupas, enfim. E eu gosto muito desse tema, assim, confiança, superação, inputs. Esse ano é um ano importante para nós do Vral, que é o ano que a gente vai vencer. Batalhas judiciais. E então eu queria que você falasse. E a gente, ano passado, né? Acho que vale a pena citar. A gente teve um caso com a Pulpo Pizza, que a gente. Enfim, a gente foi processado, a gente perdeu o patrocínio, e esse ano a gente quer voltar a ser patrocinado. Não necessariamente para uma marca de pizza, pode ser para uma marca de plano de saúde, tipo a Porto Seguro. E não são tantas marcas que têm coragem de se colocar num podcast de dois caras que não estão nem aí pro que o status quo pensa. Menos o STF, a gente não tem. A gente não tá nem aí. Entendeu? Então, assim, pra mim é muito legal tá recebendo você, que certamente tem dicas de superação pra dar pro nosso público. E se eu pudesse falar em uma palavra, o que é preciso ter pra vencer na vida? Qual seria essa palavra? 1, 2, 3 e... E vamos lá! Eu acho que... vontade. Era uma palavra só que podia, né? Se tem outra, a gente pode cortar e botar uma outra. Porque vontade fica difícil pra gente engajar. Fica difícil? Deixa eu pensar. Então, amigos. Faz o movimento de novo. Amigos engaja. Peraí, vai. Uma palavra de superação em 3, 2, 1. Amigos. Não, de repente, verdade, eu acho que... amigos influentes. Amigos influentes, pô. Luciano Huck. Então vamos falar Luciano Huck. Uma superação 3, 2, 1. Luciano. Luciano Huck. É isso aí. Não sei se eu tenho legitimidade pra dar dicas de superação pra você, que eu nunca fiz uma marca de roupa, né, igual você tá fazendo, também nunca enfrentei uma batalha judicial, né, igual essa que vocês vão ter que enfrentar. O que eu posso dizer da minha experiência é que hoje em dia eu sinto que é muito importante a gente poder ter nossa rede de apoio para quando as coisas dão errado, porque certamente elas vão dar, quanto maior for o desafio, maior a chance de as coisas darem errado. Não, mas não vai dar errado. E pra gente vencer e superar os momentos em que as coisas dão errado, é muito importante a gente ter rede de apoio, é muito importante a gente ter uma mãe, se a gente puder ter uma mãe. Se você não tem a sua mãe, você tem se relacionar com a mãe de outra pessoa. Uma outra pessoa que você pode ter como... Ela que tá dizendo. Tutor ou mentor ou... Patrocinador. Amiga.
Eu diria, o patrocinador também pode ajudar bastante nesses Sim. momentos de lançar uma marca de roupa. Mas eu diria que é importante a gente cuidar dos nossos vínculos humanos, é importante a gente ter momentos de sono e dormir bem, para poder ter decisões. Falou uma pessoa que dorme de boas. 20 em 20 minutos, então... Mas quando eu tô em é terra, por isso que ela fala que tem que dormir bem. É o sonho dela dormir bem. é o meu sonho. É muito interessante essa vida, cara. Eu acho uma onda, assim. Até pareceu que eu fiz uma brincadeira com velejar. Mas não, é mais no sentido de, pô, é impactante, tipo, muita história. E imagino que estando sozinha, tem uns apertos que só você passa com você mesmo. Muitos apertos, Mas tem outros apertos que viram facilidades no barco. Por exemplo, quando eu tô menstruada, quando eu tô com cólica, e aí eu tenho que ficar, com a barriga doendo e deitada durante um tempão, eu fico pensando, nossa, ainda bem que eu não tô num ônibus, ainda bem que eu não tenho que trabalhar hoje, eu só tô Ainda aqui bem que eu tô enfrentando o mar com onda no de meu 10 barco. metros. Ainda bem que se vazar sangue, não tem problema, que só tem eu. Eu não fico constrangida. Pra mim, parece que eu tô no melhor lugar do mundo Seu pra barco ter tem cólica. banheiro? Não tem chuveiro. Tem até um vaso, mas eu não uso mais. Eu uso só o balde mesmo. E depois faz o quê? Joga na água. E a tartaruga? Lá não tem tartaruga, mas a Groenlândia inteira joga os seus resíduos na água. É assim que eles têm E a feito. gente é que polui o mar. Eles jogam resíduos orgânicos, né? O Isso outro aí. problema dos dejetos é que eles apareciam muito nas fotos por causa dessas manchas. Então, eu comecei a ir muito longe Pra tirar foto. pra esvaziar os baldes pra não aparecer nas fotos. Mas isso, ó, não E sei pra se não você atrair sabe o urso disso. polar também, né? Quando você faz um cocô na praia, se não que eu faça, mas quando você faz, ele te segue. O quê? Isso aí parece uma memória. Não, você faz um cocô ali, começa a nadar, quando você para, ele tá do teu lado. E aí? E tu come também? Gosta Não, de aí ver? você fala, caralho, um cocô aqui, daí diz que é de outra pessoa. Não aconteceu isso? Você não ia longe jogar, eles não voltavam pra perto do teu barco? Isso é muito grave. Isso é muito nojento, né? Não, eles não me seguiam. E... Mas é possível que a gente se retroalimente das nossas fezes, porque entra naquele ciclo de vidas, as bactérias, decompositores, depois plantas, bichos, etc. É possível que a gente fique se realimentando. A gente não sabe, né? Pô, Tamara, eu tava curtindo tanto e do nada tu revela como cocô. Mas como é que você faz pra lavar a roupa? Ou não lava e foda-se? Porra, vou lavar Não roupa. lava, ela lava com E é urina. sangue pra um lado, é xixi no É um outro. cocô gigante, E come foca, é um e petit dá gâteau tiro pra com cima. suco de laranja. é uma Aí depois coisa pega um doideira. avião. Como é que você Roupa eu entra não no avião? lavava, não. Não lavava, não. Não, eu lavei Levava uma uma vez. muda. Lavei uma vez no fim do inverno, senão eu usava a mesma roupa 15 dias, 20 dias, um mês. Peraí, cara. Era tipo você, quando chegou aqui no estúdio, que tava de pijama. Pra mim, eu tava direto de pijama, era a mesma roupa. Eu só me cobria com outras camadas de roupas pijama, não tava de isolantes. pijama. Tava de pijama, Tava sim. de pijama. Aquilo Mas ali é a- uma calça quadriculada, mesmo. Tava de pijama. A roupa de baixo era sempre a mesma. Tava sempre a calça, a blusa, que eram os meus pijamas. E eu amava isso, de poder dormir, acordar e passar dias e dias de pijama. Acho que o que eu vivia é o sonho de qualquer criança. Mas assim, o cheiro dessa roupa aí de 20 dias, normal. Só que me deu uma curiosidade. Chega um momento que você começa a sentir um cheirinho, assim, né? E você falou que no mar é isso, é cheiro, não É tem como nada pra fazer. cocô, é urina. Olha céu. Aí deu a história dos cheiros, né? Que você falou que bom Você e que ruim é falou. o suficiente. Você que falou. Mas são muitas sutilezas, né? Entre um bom e um ruim, tem ali várias qualidades diferentes no voltamos cheiro. pro início. Ela fez um callback, né? Tá Como bom. é que você vai definir todos esses cheiros pra pessoa poder ter a noção do que é estar no seu lugar? E aí, por isso, escrevo livros, né? Que você até se questiona se é verdade ou não. Eu acho que os livros são, em parte, mentira, porque essas partes, por exemplo, de cocô, xixi, não falei, os cheiros, não descrevi. Então tem aí uma seleção Umas da lacunas. realidade, né? Umas lacunas grandes, às vezes. Que só quem tem a experiência sabe. Ou só quem tá aqui conversando nesse podcast agradável, né? Que é o Vralcast. Pode crer. Pô, maneiro. Ela discretamente, ela olhou pra ler o nome do podcast. Ela não tinha decorado, você acha? Ela não sabia. Meu nome em um segundo. Aue. Aue? Cauê. Aue? Quem é Aue? Cauê. Você. Cauê, Mike. Aue, eu não acreditei. Cauê. É Aue o nosso pegou apelido, muito né? mal. Tu Nosso já viu? apelido. Eu vou te chamar de Tama. Bom, vou encerrar aqui. Depois Acho dessa que- reflexão aí, falou do Vral, chamou de Aue, não tem nem mais pra onde Então, ir. ó, vamos encerrar aqui a entrevista com
a Tamara Klink. Tem esse livro aqui que elas escreveram. Tem outros também, vocês procurem aí, vocês gostam de ler livro. E é isso aí. Até Tamara, a próxima viagem. nós pioneiros, a gente tem sempre que ter essa troca mesmo. Então é bom, acho que pra internet ver dois jovens, mesmo que tenha uma pessoa mais velha, é muito legal ver... Eu sou um pouco mais velho só. Sim, 25 anos. É muito legal ter duas pessoas conversando assim, e trazendo assuntos e falando de empreendedorismo, de futuro e de possibilidades. Então, obrigado, Tamara. Obrigada, Cauê. Obrigada, Mike. Obrigada a todo mundo do Vral Podcast, todos os ouvintes e toda essa produção que tá aqui atrás para o programa acontecer. Valeu, mãe. Uhul!